todos, a torcida, a imprensa, todos davam o Barcelona como favorito. E o que aconteceu é que o Botafogo colocou o Barcelona no bolso. Aqui tá um silêncio danado, não tem cachorro latindo, não. Mas tu ouviu o cachorro? Ouvi aí, então, ou eu tô ficando maluco, ou então... Ah, tá. Foi por aí, Marcelo, na rua? Foi aqui atrás. Meu Deus do céu, tá invasão de cachorro. E aí, galera? Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Estamos aqui de volta. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Já começo logo falando. Já acabou de chegar, Marcelão, já deu aquele famoso aceno. Roberto Narral aqui embaixo. Hoje não tem erro, né? Porque às vezes eu aponto para um lado, mas só que dependendo da situação aqui. Hoje está aqui, ó. Narral está aqui, hoje é mole. Rapaziada, só para a gente começar, antes da gente começar, novamente agradecer a todos vocês pelas inscrições, pelos comentários. Nossa, que legal, a coisa tá fluindo, estamos deslizando nesse início, estamos chegando já a algumas marcas bem importantes para a gente. Repetindo, é um canal que não tem patrocínio ainda. A gente conta muito com a força de vocês e agradecer sempre a rapaziada que já se inscreveu, agradecer a você que está olhando para a gente aqui com essa cara de pidão, né? Agradecer a você, porque você vai se inscrever também, e ajudar a potencializar, vitaminar, impulsionar esse canal. Lembrando sempre, um forte abraço, um agradecimento ao Thiago Lerner também, esse parceirão que está com a gente. Rapaziada, é o seguinte, hoje vai ser muito legal, hein? O episódio hoje é em consideração... Cara, se eu errar, desculpa, mas eu acho que eu não vou errar. Algumas sugestões, mas eu vou utilizar aqui nominalmente o Canal Arena, que, inclusive, mandar um abraço, hein? Canal Arena, deve ter um nome aí por trás disso, né? Mas, enfim, Canal Arena, brigadão. Uma das pessoas, um dos amigos, parceiros que fizeram essa sugestão sobre os campeonatos, os tricampeonatos mundiais do Botafogo, o que a gente achava, enfim. E a gente resolveu fazer um episódio específico sobre esses torneios, né? 3 torneios em específico. Roberto Narral vai falar de uma edição, Marcelão vai falar de outra, eu vou falar de outra, e a gente vai dar, no fim, nós vamos dar as nossas opiniões. Antes da gente começar, muito importante é o seguinte, somos 3 caras, nesse canal aqui, a democracia e a liberdade de expressão entre nós é fundamental, então não significa que a gente vai concordar sempre com os mesmos pontos. Normalmente, ou vamos dizer, é muito comum nós concordarmos. Eu acho que tem um ponto ou outro que a gente discorda, o que é bem legal, porque a gente começa a avaliar os argumentos do outro, mas é só para deixar muito claro que não é simplesmente uma visão do canal, né? É a visão aqui individual. E se por acaso essa opinião ela convergir, ótimo, melhor ainda. Beleza? Então a gente vai começar a nossa trajetória por esses torneios mundiais. Nós vamos começar cronologicamente, como sempre, nós vamos fazer de forma cronológica, e hoje, cronologicamente, quem vai abrir esta bagaça é o nosso... hoje é mole! O nosso brother Roberto Narral. Narral, vai que é tua, meu garoto. Fala, pessoal, beleza? Isso! Então, nós vamos falar desses torneios que o Botafogo conquistou. Eu vou falar do torneio de 67, mas antes, um rápido histórico ao longo dos anos dos torneios realizados na Venezuela, que aconteceram desde 1952. Começou um torneio chamado Pequena Copa do Mundo, que foram 5 edições. Depois aconteceram outros que foram mudando de nome. Com o início da Taça Libertadores, esses torneios foram um pouco esvaziados. E a partir de 66, 67, eles retomaram. Um detalhe interessante é que, a partir de 66, não acontecia apenas um torneio por ano, como nas edições anteriores. Aconteceram vários torneios. Difícil até para o grande pesquisador Eliezer Pérez, referência de pesquisa do futebol na Venezuela, listar no seu site.
Ele coloca alguns torneios, mas sempre registra que aconteceram vários outros. E o Botafogo ganhou um deles em 67, 2 taças em 68, que o Marcelão vai falar, e um dos torneios de 70, mas aconteceram vários. Eu vou falar de 67. O torneio de 67 aconteceu num triangular. Convidados: Barcelona, Botafogo e Peñarol. Na primeira partida do torneio, o Barcelona ele venceu o Peñarol. Aí veio a segunda partida, o Botafogo estreando no torneio, ele jogou contra o Peñarol. Um detalhe que o Peñarol era o campeão da Libertadores, o campeão da Copa Intercontinental, né? Que ele havia vencido o Real Madrid, né? Então, era um grande time. Mas ele não estava nesse torneio com esse grande time, porque metade do seu time titular, 5 jogadores, estavam na seleção uruguaia, que estava disputando o campeonato sul-americano de seleções, que depois virou Copa América, que a gente conhece até hoje. Só um detalhe, foi a última vez que teve essa nomenclatura, em 67. Quando aconteceu o próximo, a Conmebol já mudou o nome para Copa América, isso em 75. Então, veja, metade do time do Peñarol estava na seleção uruguaia. E esse segundo jogo do Botafogo, então, foi contra o Peñarol. O Botafogo foi bem superior, pressionou bastante, teve, injustamente, contra o Peñarol, um gol anulado, ainda no primeiro tempo, gol feito por Ayrton, foi anulado, um pênalti não marcado em Roberto, ainda no primeiro tempo. O Botafogo meteu com o Roberto uma bola na trave, no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, porque o primeiro tempo só deu Botafogo. Lembrando só um detalhe, logo no início do jogo, o Manga fez uma defesa espetacular, numa tabela de Spencer e Silva. Spencer, grande atacante equatoriano, né, um dos maiores, e isso foi lá no iníciozinho do jogo. Tirando depois disso, só deu Botafogo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, né? O jogador do Uruguai, Roya, peruano, né? O jogador, eu digo do Uruguai, do time uruguaio, né? O jogador do Peñarol, Roya, que é peruano, também grande jogador do futebol peruano, ele cobrou uma falta com precisão, a bola bateu na trave e saiu. Então, assim, mesmo um pouco melhor, o Botafogo ainda foi superior. Mesmo um pouco melhor, com o Peñarol jogando um pouco melhor, o Botafogo ainda foi superior, buscou fazer o gol, mas não conseguiu. E o jogo terminou 0-0. Admildo Chiró estava revoltado, porque o juiz realmente... o juiz só estava vendo coisas a favor do Peñarol, só coisas contra o Botafogo, né? Anulando gol, marcando impedimentos e assim vai. Veio a decisão, a grande decisão, numa terça-noite, uma grande decisão contra o Barcelona, que era o favorito, né? Todos, a torcida, a imprensa, todos davam o Barcelona como favorito. E o que aconteceu é que o Botafogo colocou o Barcelona no bolso. O Botafogo jogou muito, foi uma exibição de gala, daquelas assim, para entrar para a história, né? O Botafogo venceu por 3-2, né? Os destaques da partida foram Manga, com defesas espetaculares, e o Gerson. O Gerson ele foi bom na defesa, ele foi bom apoiando, e ele foi bom no ataque, fazendo até gol de bicicleta. O segundo gol, ele fez o segundo gol do Botafogo foi de bicicleta. O Botafogo chegou a abrir 3-0, né? E no finalzinho, o Barcelona fez um gol, uns 40 e pouco, 41, mas assim, o juiz logo depois inventa um pênalti. Quando você olha o resultado, 3-2,
é um resultado daqueles que a gente fala enganoso, porque o Botafogo foi bem superior e esse segundo gol do Barcelona foi de um pênalti inexistente, né? Ele deu mão de Leônidas, mas não todos jornais, tanto da Venezuela, os daqui, todos dizem que não aconteceu o que eles colocavam na época, hands, né? Que era a mão na bola. Então, termina 3-2, né? Nosso capitão Gerson, ele levanta uma lindíssima taça de prata, né? Que é essa taça do nome do torneio oficial, né? Copa Círculo dos Jornalistas Desportivos da Venezuela, que é o nome oficial da taça, né? Que, erroneamente, vem sendo chamada de Mini Copa do Mundo, né? Mini Copa do Mundo foram aquelas que aconteceram lá atrás, entre 52 e 58. Essa de 67, o nome é esse, o nome oficial e o nome da taça. E o Botafogo, então, conquista essa taça em 67. Lembrando que outros torneios também aconteceram nesse período de 67 em Caracas. Bom, uma ressalva também para Manga, que fez defesas espetaculares nos dois jogos e foi muito aplaudido. A imprensa falou que nunca viu um goleiro como esse jogando em terras, né, venezuelanas. Isso é muito bom a gente ler, né? Nós temos o Manga como ídolo, né? Vi esse reconhecimento da imprensa da Venezuela. E é isso. Agora eu chamo o Marcelão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para falar de mais um torneio lá de Caracas, né? Triangular de Caracas. O de 68, que o Botafogo também ganhou. Aliás, esse time de 67 e 68 do Botafogo foi um espetáculo, né? Em fevereiro já tinha ganho a Hexagonal do México, que era um campeonato importante, tinha clubes europeus. Ganhou o Campeonato Carioca, metendo 4-0 no Vasco no final. Iria ganhar a Taça Guanabara um pouco depois, logo no início de setembro. Uma outra história que a gente vai contar também, que teve uma parte engraçada, né? Que teve um adversário nosso que deu volta olímpica, depois perdeu com bom sucesso. Tivemos que fazer um jogo extra e meter 4-1 com o Gerson perdendo pênalti. Mas isso é outra história, né? E o time de 67 e 68, a torcida do Botafogo dizia que era bibi, porque foi bicampeão carioca e bicampeão da Taça Guanabara. Para os mais jovens, olha, carioca é da cidade do Rio de Janeiro, né? O campeonato hoje, a meu ver, então, é chamado por muita gente, não pela federação, como campeonato carioca, mas não é exatamente carioca, porque Volta Redonda não é carioca, Cabo Friense, esses times todos que não são a cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, nenhum deles é carioca. Então, o campeonato é estadual. Então, como o Rio de Janeiro deixou de ser capital do Brasil em 1960, né, a capital foi para Brasília, aqui no Rio de Janeiro era o Distrito Federal, cidade do Rio de Janeiro. Ponto. Quando a capital foi para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro virou também um estado, o estado da Guanabara. Então, a partir de 65, começou a primeira Taça Guanabara, e o campeão da Taça Guanabara tinha o direito de disputar a Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro na época, naqueles moldes de eliminatória, mais uma Copa, né? Então, o Botafogo ganhou, foi bibi, carioca e da Taça Guanabara. Nunca dissemos, que nem outros aí, que fomos tetracampeões. Não. A gente ganhou 2 carioca e da Taça Guanabara. E fomos para esse torneio de Caracas de 1968 com muito moral, né? O Paulo César Caju não foi, porque estava discutindo contrato com o Botafogo. E nós, no dia 24 de agosto de 68, um sábado, iríamos enfrentar nada mais, nada menos que a seleção da Argentina. Porém, dia 7 de agosto, e isso é outra história que a gente vai contar depois, nós havíamos montado a Selefogo para vencer a Argentina no Maracanã.
Na verdade, era uma seleção carioca que representava a seleção brasileira jogando contra a Argentina. Tinha 3 jogadores que não eram do Botafogo, o Félix, que era o goleiro do Fluminense, o Brito do Vasco, e o Nado, contra a direita do Vasco também, que jogou no lugar do Rogério, que estava machucado, senão eram 9 jogadores do Botafogo. E demos um passeio. Mas a gente vai contar essa história depois. Vamos, então, ajustar nossa máquina do tempo para dia 24 de agosto de 68, ou seja, 17 dias depois da Selefogo enfiar 4-1 na Argentina. Né? A seleção argentina era muito boa e tinha alguns jogadores que iam ficar famosos aqui no Brasil. O Andrada era o goleiro, depois veio para o Vasco, era um goleiraço. O Perfum, também um belo zagueiro, que depois foi para o Cruzeiro. E o nosso ídolo é o Lobo Fischer, no ataque, que veio para o Botafogo em 72, 4 anos depois. Né? Pois bem, esse jogo, Botafogo e Argentina, a Argentina começou pressionando, atacando muito, mas não conseguia. Nós não estávamos bem fechado. Era como jogava o time do Zagallo. Né? Jogava fechado no contra-ataque, bola do Gerson para os velozes, Roberto e Jairzinho. E era gol do Botafogo. Era assim que funcionava o negócio. Então, a Argentina pressionava, mas não tinha chances assim, claras de gol, claríssimas de gol. Né? Uma jogada perigosa ou outra. Leônidas, segundo os jornais, o monstro. Carlos Roberto e Gerson bem ali na marcação também. E o Botafogo foi levando. Quando chegou no iníciozinho do segundo tempo, Jairzinho, aos 8 minutos do segundo tempo, pum, Botafogo 1-0. E daí para frente aconteceu o diabo nesse jogo. Né? Já teve cachorrinho invadindo o jogo. Vou mostrar aqui a foto. E lá para os 30 minutos, assim, volta de 30 minutos do segundo tempo, o Ostua, lateral direito da seleção argentina, agrediu o Gerson. E o pau comeu. Aí, uma pancadaria generalizada e só o Ostua foi expulso. O Zé Carlos, depois, o zagueiro do Botafogo, lá para os 40 minutos, também foi expulso por causa do treinador. Essa pancadaria, os jornais variam de medição do tempo. Né? A maioria falou em 5 minutos de briga. Um falou 8, falou 3, mas deve ter sido por aí. Né? Uns 5 minutos de briga com um jogador expulso. Então, essa grande vitória contra a seleção argentina, que alguns jornais até citam como Botafogo confirma contra a Argentina, quer dizer que eles estavam reconhecendo que a Selefogo, que ganhou de 4-1 da Argentina, era basicamente o Botafogo mesmo. Né? Bem, e aí, depois desse jogo confuso, né, dessa com briga e o diabo, ganhamos da seleção argentina. Uma bela seleção. Que tinha até Oscar Mais, o segundo maior artilheiro do River Plate, etc. E veio o dia 27 de agosto, que aí foi uma terça, dia 24 foi sábado, e vamos jogar contra o Benfica, um grande time da Europa. O Benfica de Eusébio. O Benfica, olha só, ele tinha o ataque todo da seleção portuguesa de 66, que terminou a Copa em terceiro lugar. Era José Augusto, Torres, Eusébio e Simões. E ainda tinha o Coluna, que às vezes jogava de zagueiro, às vezes jogava de volante. Todos titulares da seleção portuguesa de meia dele. Então não era um time qualquer. Né? Mas o Botafogo foi para cima. Foi para cima. Sem alguns jogadores que ficaram machucados naquele jogo contra a Argentina. Por exemplo, a zaga, que era contra a Argentina, Zé Carlos e Leônidas. Quem jogou foi Paulistinho e Dimas. Né? O Carlos Roberto também não jogou, entrou o Afonsinho no lugar dele. E fomos enfrentar o Benfica. Bom, então no início do jogo, já com 3 minutos, os jornais que eu pesquisei, todos concordam com os 3 minutos, ou quase todos, o Botafogo vai no placar. O problema da gente pesquisar é este. Né? Nós temos até hoje a Hemeroteca Digital Brasileira, só que
esse jogo contra o Benfica não foi tão bem coberto pela imprensa aqui do Rio, né? E o Correio da Manhã diz que o primeiro gol foi do Lula e o segundo do Roberto. O Jornal do Brasil diz que o primeiro foi do Jairzinho, o segundo do Roberto. Já o Jornal do Esporte dá o Lula fez o primeiro gol, o Jairzinho o segundo. E o Globo, Lula primeiro e depois Roberto. O Globo, a fonte do Globo foi a Associated Press e do Jornal do Esporte, a UPI. O resto não cita a fonte, né? Mas o que interessa é que o Bahia fez 1-0. Logo no início do primeiro tempo, estava jogando melhor, estava criando maior chance. E já no início do segundo tempo, vem o segundo gol do Botafogo, aos 5 minutos. A maioria diz que foi o Roberto. E a gente vence 2-0 o Benfica de Eusébio, que não era para qualquer um. Aquele timaço, sem o Manga já, era o Cal no gol. O Manga já tinha saído do Botafogo para o Nacional do Uruguai. E a gente levanta esse campeonato, esse torneio, que, para mim, desculpem aí os que discordam de mim, era um torneio amistoso, né? Um torneio amistoso. Não é exatamente um campeonato do mundo, como o Narral falou, tinha vários torneios em Caracas. Esse era um deles. Mas a taça era importante. As taças. Desse torneio, o Bahia ganhou uma taça por Argentina e outra por tá? Então, esse timaço do Botafogo, que ganhava tantos títulos e expulsionava tanto pela Europa, fez jus ao seu nome, né? E venceu esse torneio de 68, em Caracas. 1-0 na Argentina, 2-0 no Benfica do Eusébio e a Botafogo campeão. E agora, para falar de outro torneio de Caracas, triangular, o de 1970, vou chamar aqui... Acho que a gente sempre erra, né, cara? É do Santos. Espero que eu esteja apontando para o lado certo. Não, tá errado, que nem eu no último. É porque tá esperando. Olha, minha camisa tá errada, tá vendo? Isso é uma bagunça. Para você tá certo, né? Não. Eu estou ao contrário aqui. Isso é uma bagunça. Antes de falar para o torneio, eu quero me desculpar por causa essas questões de conexão, a gente nunca consegue se acertar. Hoje a gente fez essa brincadeira no início, porque o Narral está aqui embaixo, então não tem erro, não dá para você achar que ele está em cima. Agora, quando é lateral, complica o negócio. Bom, galera, rapaziada, é o seguinte, como meus dois brothers já disseram, Narral e Marcelão já até se antecipou, já quebrou para variar, já chutou o balde, já deu a opinião dele, a gente tinha combinado para estar no fim, mas está tudo bem, já está valendo. Eu vou falar do terceiro, né, o fechamento dessa trilogia, que para alguns ou para muitos é tricampeonato mundial, enfim, que é 1970. Como muito bem disse meu caro colega Roberto Narral, esse torneio teve várias edições, aliás, vários torneios, e é uma bagunça, que assim, para você conseguir organizar, inclusive, para historiadores locais. Os caras que são, vamos imaginar aqui, futebol venezuelano, nas décadas né, de 50, 60 e 70, ele era muito incipiente. Hoje, nos últimos, talvez, posso estar exagerando, nos últimos 5 anos a Venezuela passou realmente a ter um futebol competitivo, mais competitivo, né? Ela tradicionalmente, com perdão da má palavra, a seleção venezuelana era o saco de pancadas do continente. Durante praticamente a vida toda. Eles evoluíram bastante nos últimos anos, a ponto de produzir jogadores, por exemplo, como o nosso Savarino, que é um dos jogadores mais técnicos dessa última leva, né? Um cara fundamental no time do Botafogo. Então, como muito bem disse o Narral, e o Marcelão também fez um complemento sempre com muita categoria, inclusive muito bem trajado, né? Que eu esqueci de mencionar isso no vídeo anterior. Está parecendo, olha que elegância, né? Parece até um noivo de bolo. Mas é o seguinte, como eles bem mencionaram, são torneios amistosos,
não eram torneios, para começar a conversa, não eram torneios oficializados pela Confederação Sul-Americana, e, por via de consequência, não tinha chancela da FIFA. Só acrescentando um ponto antes de iniciar 70, quando a primeira leva de torneios em 52 começou, ela começou por iniciativa de um empresário espanhol, um cara que estava radicado na Venezuela, que teve a parceria, contou com a parceria da Confederação Venezuelana. Entenda a parceria, grana, né? Quer dizer, os caras deram a infraestrutura para poder fazer os convites aos clubes, a grandes clubes do continente e clubes europeus de ponta. E como o Nahal citou, tinha dentro desse regulamento, né, dos critérios para se convidar esses clubes, a colocação nos seus campeonatos nacionais. Então, eram times muito bem ranqueados, além dos nomes, né? Enfim. E como o Nahal citou, esse torneio ele foi perdendo um pouco da sua noção original. Começaram a acontecer alguns torneios paralelos, então até para definir quem ele era difícil. Bom, esse terceiro torneio vencido pelo Botafogo em 70 tem algumas curiosidades, e eu, como eu gosto, acho que é a minha veia de jornalista, né, eu trago muita contextualização, eu gostaria que você guardasse o nome de 2 jogadores aqui, porque são 2 jogadores que vão voltar dessa excursão numa outra condição. Um, de forma positiva, se firmando como um jogador importantíssimo do Botafogo, um dos grandes craques, um dos caras mais estilistas da história do Botafogo, e o outro que, infelizmente, encerra a sua história profissional com o Botafogo, não a sua história afetiva. Eu me refiro a Ney Conceição, que volta dessa excursão como titular absoluto do meio-campo. Por quê? Porque o Afonsinho se despede do Botafogo nessa excursão. O Afonsinho, acho que muita gente sabe dessa história, a gente vai trazer isso, do imbróglio envolvendo o Afonsinho, questão da barba, do cabelo, e aí o passe que vai para a justiça e o Afonsinho acaba ganhando, né, na justiça, mas na realidade houve um chamado entreveiro do Afonsinho com o Zagallo, que era o treinador do Botafogo, em 70, antes da Copa do Mundo. Vamos guardar isso, tá, gente? Vem a Copa do Mundo no meio do ano. Essa competição foi em fevereiro, tá? Eu vou chegar lá. Mas antes do torneio na Venezuela, o Botafogo foi ao México, disputar um torneio ao México. O Afonsinho, evidentemente, estava na delegação e lesionado. O Botafogo foi disputar esse torneio no México, no hexagonal no México, e o Afonsinho já vai para a viagem lesionado. O Zagallo não conta com o Afonsinho para a estreia contra a seleção mexicana. Seleção mexicana. Eu fui apurar, os jogadores eram realmente os jogadores da seleção mexicana que sediaria a competição. Isso nós estamos falando em 1970, lembra? Tricampeão mundial, Brasil, Taça do Mundo é nossa, aquela coisa toda. Então, a seleção mexicana recebeu o Botafogo, foi 0-0 o jogo. O Botafogo jogou meio que, como o Marcelo citou bem, a estratégia, o esquema tático do Botafogo sempre foi de muita velocidade, né? Então ele segurava. Olha a cachorrada, hein? Cachorrada, hein? Olha a cachorrada. Estão ouvindo? Não, só eu que estou ouvindo o cachorro aqui, não? Nossa. Não. Olha, eu ouvi também. Nossa Eu ouvi também. Disparou aqui. Mas não são os meus, não. Não, ninguém é dono. Nessa hora, ninguém é dono de cachorro. Né? Mas aqui tá um silêncio danado. Não tem cachorro aqui latindo, não. Mas tu ouviu o cachorro? Ouvi aí, Ou eu tô ficando maluco, ou então... Foi aqui. Ah, tá. Foi por aí, Marcelo, na rua? Foi aqui atrás. Meu Deus do céu, tá invasão de cachorro. Então, beleza. Isso faz parte, mas enfim, vamos lá. Então, o esquema tático do Botafogo era muita velocidade, né? Era um meio-campo de muita qualidade e que tinha um gênio de bolas longas, que era o Gerson, e ataques muito rápidos. E o Botafogo jogou fechadinho no contra-ataque. Um pequeno detalhe, que eu deixei agora esse pequeno detalhe para agora, o Botafogo foi sem o Jairzinho para essa excursão. Tá? O Jairzinho estava negociando renovação de contrato, as renovações de contrato do Jair a partir do fim da década de 60. Todas essas negociações eram complexas, eram muito difíceis. E Jairzinho, sem contrato, não viajou.
no lugar do Jair foi um ponto esquerda da base, o Victor Epanor. Muitos anos atrás eu consegui trocar uma ideia com ele por telefone. Enfim. Você falou do Gerson, mas em 70 não, né? Não. Eu estou falando do sistema tático do Botafogo, era o Gerson. Sim, porque né? Após a eliminatória, ele foi para São Paulo. Tanto que era o Afonsinho. Em 69, isso. Exatamente. Isso. O Afonsinho entra no lugar do Gerson. Eu citei o Gerson porque o esquema tático passava o Gerson metendo bola, Carlos Roberto mais plantadão. E quando o Gerson é negociado, já que o Narral lembrou bem isso, o Afonsinho, que era um jogador que veio de Jaú, né, para o juvenil do Botafogo, era visto já desde sempre como substituto do Gerson. Falar, quando o Gerson parar, é o Afonsinho. Então, por isso eu citei o Afonsinho, porque é uma história bastante maneira. Porque, mesmo com todo esse imbróglio, a questão afetiva jamais deixou que o Afonsinho não continuasse tendo sentimento pelo Botafogo. Né? Afonso é uma das figuras mais emblemáticas como torcedor, inclusive, do Botafogo. Então, voltando, exatamente, sem o Gerson, o Afonso era o cara que fazia a garotada correr na frente. Né? E sem o Afonsinho, o Zagallo optou pelo Ney, que era um garoto, um cara que estava se firmando ainda no Botafogo, muito talentoso, uma habilidade extraordinária, tanto que ganhou o apelido de Ney Chiclete, né? O Pelé deu o apelido dele de Ney Chiclete, porque grudava a bola e tal, aquela coisa toda. Mas o Ney tinha uma característica um pouco diferente. O Ney não era aquele cara de olhar e botar 30, 40. Ele tinha qualidade para fazer isso, claro. Mas o Ney era um cara mais da cadência, dribla, coloca e tal. E isso acabou fazendo com que o Carlos Roberto mudasse um pouquinho a função dele. Carlos Roberto passou também a ir um pouquinho mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Zagallo faz essa alteração já para a estreia contra a seleção mexicana, aguardando o retorno do Afonso. Só que quando chega o segundo jogo, o Afonsinho diz que está sem condições. O médico da delegação, que era o René Mendonça, que foi jogador do Botafogo, tricampeão de amadores, cara, um jogador muita referência lá atrás, com o Tatá, com o Otto Wilma, que foi, aliás, amigo do meu pai, com vários jogadores importantes do tricampeonato de amadores, que a gente vai falar sobre esse tricampeonato, que ele é emblemático. O doutor René Mendonça falou, olha, ele não tem condição de jogo. E o Zagallo se irrita com isso e fala, bom, Ney, a camisa é tua. E dá a camisa de titular, a camisa 8, para o Ney Conceição. E o Ney passa a ser o titular nessa excursão do Botafogo. Por quê? Porque o Afonsinho não jogaria mais pelo Botafogo. O Afonso não joga mais na excursão e na volta acontece todo o imbróglio envolvendo o Afonsinho. Ele é afastado, e isso é uma história que a gente vai contar quando for conversar sobre o Afonsinho. Bom, mas enfim, então só para fazer essa contextualização, o Botafogo antes disputa esse torneio do México e termina em terceiro lugar. Ele perde para o Spartak Trnava, é isso, Trnava. E guarda esse nome, tá? Esse nome é importante. Ele perde por 3-1 e termina o torneio em terceiro lugar. Ganha até uma taça e coisa e tal, beleza. E sai do México e vai para a Venezuela disputar o torneio triangular, que é esse o nome que os caras davam, o triangular de Caracas. Muito bem. Primeiro adversário do Botafogo, seleção da União Soviética. A seleção da União Soviética estava na Copa do Mundo de 70, no México. Ela utilizava esse torneio como preparatório, né? Como uma etapa de preparação para o Mundial. Aí você pode perguntar, mas os caras foram com um time mesclado? Realmente foi com um time mesclado. 10 dos jogadores que enfrentaram o Botafogo foram para a Copa. 10. Não é banco de reserva, não. 10. Então, 10. Dentre esses jogadores, um dos grandes nomes da história do futebol soviético, que é o Shesternyov. É um jogador bastante emblemático. Ele era o capitão do time, enfim. E o Botafogo vai jogar contra a seleção da União Soviética. De novo, não um combinado, não um cata-cata. Era a seleção dos caras. Bom, moral dessa história, Botafogo 1. Seleção da União Soviética, nada. O gol foi do Roberto no finalzinho do primeiro tempo. E o Botafogo faz uma exibição, tem uma exibição muito legal, muito convincente.
vencendo por 1-0. Esse torneio, como eu falei, é um triangular. Para quem não sabe, triangular são 3, tá? Porque, às vezes a gente tem que, né? Hoje em dia a gente tem que dar uma alertarizada, dar o nosso professor de matemática. Você dá aula de aritmética e de geometria também, Marcelo? Sim, sim. Tá em casa, né, irmão? Então, faz de novo o triângulo. Triângulo é legal, olha lá. Isso aí é um triângulo, tá, gente? Bom, para quem não. Três ângulos. Exato. Beleza. E aí o Botafogo, ou seja, pelo regulamento, o jogo seguinte seria Botafogo e o Spartak. Trivana, lembra disso que eu falei que o Botafogo tomou um pau de 3-1? Beleza. E só o terceiro jogo do torneio seria o Spartak contra a seleção da União Soviética. Só um detalhe. Spartak, na Tchecoslováquia, esse time é um time da Tchecoslováquia, a seleção da Tchecoslováquia também disputaria a Copa de 70, inclusive no grupo do Brasil. Tá? Então, muito bem. E quando se fala de Spartak lá era mais ou menos como Silva, né? Porque tem vários Spartaks, inclusive na Rússia, né? Hoje Rússia e tal, e tinha o Spartak Praga e esse que é o Trivana. Muito bem. Esse time, eu gosto de pegar todos os adversários internacionais, eu gosto de dar um levante na escalação para ver que nível que os caras... se é o time titular, se não é, enfim, e a relevância desses jogadores. Cara, os caras vieram com o time titular. E desse time titular mesmo, 4 desses caras foram para a seleção tcheca, que disputou a Copa de 70, inclusive jogaram os 4 contra o Brasil. O Dobias, não é Tobias, é o Dobias, o Kuna, o Hangara e o craque do time, que era Josef Adamek. Eu me lembro bem do Adamek, porque eu era muito criança e tinha um álbum de figurinha da Copa. E eu me lembrava bem de 3 jogadores daquela seleção. Goleiro, Victor, que falavam pra caramba, ele era considerado o melhor goleiro europeu, o substituto do Yashin na Europa, aquela coisa toda. E o Petras, que faz o gol, né, o gol contra o Brasil. Aliás, a Tchecoslováquia faz 1-0, o Petras se ajoelha e faz um sinal da cruz meio esquisito lá, mas ele faz. E aí o Jairzinho, quando faz o gol, ele repete o sinal. Então, 4 jogadores do Spartak eram da seleção tcheca. E o Adamek, que fez 2 gols na vitória dos caras por 3-1, abre o placar. Então, meu Deus, vai virar negócio de freguesia. Negativo. Nada disso. O Botafogo vai atrás, consegue o empate. E uma curiosidade. No finzinho do jogo, Humberto Reis, que acaba jogando na posição do Jair, né? Humberto Reis, qual é a curiosidade? Humberto era o treinador do Botafogo em 84, quando o Botafogo ganha o torneio de Genebra, correto? Isso. Ele era o treinador. Humberto faz o gol do título do Botafogo desse torneio de Caracas. O Botafogo vira o jogo para 2-1 e é campeão do triangular de Caracas. Muito bem, o torneio termina, o Botafogo ganha esse título, e eu quero fazer só uma ressalva para a dificuldade que a gente tem como historiadores. Marcelo bem lembra a questão envolvendo a divergência de informações de vários jornais e tal. Esse torneio de Caracas ele foi disputado em fevereiro. Fevereiro, no Brasil, 1970, Carnaval. Os jornais absolutamente abriam mão, inclusive deixavam de circular. Tinha jornal, por exemplo, alguns dos jornais ficaram 3, 4 dias sem circulação. A maioria dos jornais não circulava e evidentemente que, para quem trabalhou com redação de jornal, sabe disso, né? Você tem plantões. E tinha uma galera que era deslocada para cobertura de carnaval. Então, a editoria de esporte ficava minguada e absolutamente a cobertura desse torneio ela é comprometida. Então, os boletins do Botafogo dão uma chancela, mas uma chancela que a gente tem que ficar um pouco atento também em função disso, porque havia representante, mas não é, vamos dizer, a escalação oficial. O que eu quero fechar aqui a minha participação, e antes da gente
dar as nossas opiniões, apesar do spoiler que o Marcelo já deu, mas deixa muito claro, gente, que as conquistas do Botafogo são inúmeras, mas são inúmeras, ainda mais uma determinada fase da história do Botafogo. A gente tentar vitaminar certas conquistas, na minha visão, ela pode embaçar as mesmas conquistas, porque o Botafogo jogou contra adversários realmente duríssimos, porém, os torneios, eles não tinham chancelas oficiais. E aí, quando a gente começa a querer forçar um pouco mais a barra, a qualidade dos adversários, até a dureza dessas conquistas, elas são deixadas de lado para que comecem a acontecer batalhas de narrativas. E aí esse é o ponto que a gente vai, inclusive, discutir, inclusive na resenha mesmo. Então, finalizando aqui, o Botafogo ganha um torneio em Caracas em 67, ganha um torneio em Caracas em 68 e ganha um torneio em Caracas em 70. Volta, infelizmente, nessa excursão, né, sem um dos grandes jogadores da sua história, um cara que poderia ter rendido muito mais, que é o Afonsinho, mas o Botafogo ganha um cracaço, que é o Ney Conceição. Para fechar mesmo, o Botafogo ganha também um outro jogador nessa excursão. Ele se firma nessa excursão, que é o Zequinha. O Zequinha, o ponta-direita, o Zeca Diabo, em tese ele vai como reserva do Rogério convocado para a Copa do Mundo de 70, e o Zequinha ali entra em determinadas partidas e arrebenta, voa abaixo. Quando volta, o Zagallo dá uma declaração bastante contundente, dizendo que o Botafogo tinha ganho um outro ponta-direita. Por coincidência, uma coincidência ruim, né? O Rogério acaba se machucando no México, convocado, e, cara, honestamente, nunca mais o Rogério voltou a ser aquele ponta que era, né? Aquela lesão muscular que foi interminável. Ela prejudicou demais a carreira do Rogério, mas o Botafogo tinha o Zequinha, que passa a ser um ponteiraço no Botafogo. Rapaziada, essas foram as nossas abordagens sobre os torneios, e agora a gente vai fechar esse vídeo com as nossas opiniões. Isso foi uma sugestão de um amigo nosso, de um parceiro nosso do canal. De novo, se eu errar, me desculpa, mas eu acho que eu não vou errar, que é o canal Arena. Ele faz essa sugestão, poxa, um vídeo para que vocês deem a opinião de vocês a respeito desses torneios. E aí eu vou pedir para o Nahal dar sua opinião de forma sucinta a respeito. Botafogo é trimundial, Nahal? Então, eu realmente não considero, porque, como você bem falou, são torneios, né, amistosos, não tem chancela da FIFA. Então, eu acho que você falou muito bem agora, acaba ofuscando vitórias tamanhas contra a seleção da Argentina, contra a seleção da União Soviética. Eu acho que foi até nesse jogo contra a União Soviética que o Roberto fez um gol, mas que foi anulado, um gol de uma chapada. Uma vez ele conversando comigo, ele falou que foi um gol muito bonito. Não foi nesse? Impedimento, né? Acho que sim. E ele fez um gol parecido jogando pelo Corinthians, né? Ele falou isso, contra o Bahia, se não me engano. Mas, voltando aqui, então, acaba ofuscando. A seleção da União Soviética disputou a Copa do Mundo, né? A seleção argentina disputou eliminatória, seleções fortíssimas, e o Botafogo ganhou. E por eu não sei, essa carência, né? A palavra é essa carência de títulos, né? Principalmente em 2020, acho que levou a ter essa chamada de título mundial, mas, na minha opinião, não é. São torneios como aconteceram torneios também em outros países, né? Como aqui no Brasil teve a Copa Rio, e torneio de Paris, e nos Estados Unidos também teve nos anos 60, até o Bangu foi campeão, América. Mas são torneios amistosos, não são torneios oficiais, né, com uma chancela de mundial. Então, para mim, não são títulos mundiais. Beleza, a gente depois vai estender isso na resenha, só lembrando a galera. Marcelão, você já mais ou menos deu a sua... mais ou menos, porque eu queria falar o seguinte, que, por exemplo, em 70, né?
Se o Botafogo era campeão mundial, o Cruzeiro também, né? Porque ganhou o torneio de Caracas em 70, teve mais de um, como o Nahal falou. Exato. Então, pode ter no mesmo ano vários campeões mundiais, fica ruim. Né? Eu queria até... Teve um terceiro em 70, o Vitória de Setúbal também venceu. E o Santos foi vice. É tão importante quanto o Tereza Herrera, que a gente ganhou em 96. Né? Mas não é o campeão do mundo. Né? Não é campeão do mundo. Me desculpe aqueles que discordam, mas é o que eu acho. O exemplo que o Marcelo deu é bem legal, porque a Tereza Herrera, o Botafogo joga contra a Juventus, que tinha sido a campeã europeia, né? Enfim, e jogou. O La Coruña fazia parte porque é o clube que sediava, é tradicional, né, sobre isso. E o Ajax é um clube tradicionalíssimo, ou seja, a gente vai falar sobre isso na resenha, mas, como os meus dois colegas disseram, acontece assim, cara, eu também não considero, na real nunca considerei, eu vou estender isso na resenha, mas eu só queria falar uma coisa. Quando isso foi ventilado, quando isso foi levantado, a gente nem pensava em fazer o canal, enfim, longe disso, mas aquilo me deu uma sensação de arrivismo, né? De, por exemplo, pessoas que querem se aproveitar de uma situação. O Botafogo estava mal, o Botafogo estava num processo embrionário, né? De pensamento de virar SAF e tudo, mas a autoestima estava lá embaixo. Então, de repente, você chega e lança isso, se colar, colou, saca? Tipo isso. Se colar, colou, e beleza, vamos fazer. Mas, na minha opinião, e eu vou estender isso na resenha, esse tiro sai pela culatra. Porque você acaba, em alguns momentos, ridicularizando conquistas tão importantes, pô. Eram timaços, eram times muito fortes, pô. Não tem justificativa. Para você se auto-intitular campeão do mundo, no meu conceito, minimamente, você tem que ser campeão do seu continente, para você representar o continente. E minimamente ainda do país. Então, imagina, né? Em 68, o Botafogo poderia até argumentar, porque ele ganha a Taça Brasil, mas ele ganha a Taça Brasil em 69, referente a 68. Então, assim, esse tipo de argumento, honestamente, o Botafogo de futebol e regatas não precisa, cara. E a gente está aí, hoje, disputando um Mundial à vera, né? Se vai ganhar ou não, outro papo, o nível é muito diferente, mas a nossa missão aqui é contar a história real, a história que realmente é as coisas que aconteceram. Né? Galera, mais uma coisa antes da gente passar para a resenha, não? Não. Então, só uma pergunta, né? Se a União Soviética ganha esse torneio em 70, ela seria campeã do mundo? Exato. Pois é. Claro que não, né? É uma boa pergunta. Claro que não, né? Ela não ia nem disputar a Copa no México, né? Já ia dando a volta olímpica, já ia levar a taça. Pois é. Ia falar, tchau, gente. Ó. Já fiz o meu. Rapaziada, é isso. Esse episódio era mais para contar um pouquinho dessa odisseia nesses 3 torneios e a gente poder dar a nossa opinião, que foi uma sugestão, de novo, se eu errar, desculpa, mas eu acho que foi o canal Arena, pediu que nós comentássemos e dessemos a nossa opinião. De novo, é a nossa opinião, não é verdade, como opinião dos outros. Se o cara achar que é campeão mundial, beleza, meu irmão. Quiser dar até a volta olímpica e compra uma taça no mercado ali e sai dando volta olímpica. Mas a opinião do Nahal, a opinião do Marcelo e a opinião do Eduardo é que não. E aquilo que eu falei logo no iniciozinho, nós não tem combinação aqui. Cada um... esse aqui é um canal extremamente democrático. A gente, na maioria dos pontos, a gente pensa realmente de forma muito parecida. Tem um ponto ou outro divergente que é legal para a gente poder debater. Mas é isso. Rapaziada, nós vamos para a resenha, aguardamos vocês na resenha, e que é muito importante dar a sua opinião aqui. Você acha que é tricampeão mundial? Não é tricampeão mundial? O que vocês acham a respeito disso? Sempre com nível, né? Sempre com educação, sempre com aquele estilo, que o canal Botafogo História, ontem, hoje, para sempre, tem um nível maneiro. Né? O Marcelo um traje de gala, não é assim. A gente aqui leva a coisa a sério. Rapaziada, gostou do vídeo? Mesmo? Então, mete aquele famoso like, compartilha com seus amigos, e sabe como é que é, né? Tá chegando aquele momento solene que todos esperam,
que a rapaziada fica enlouquecida, chama a vovó, chama a titia, chama o vizinho, os cachorros que estavam passando ali na vizinhança. Narral tá que nem eu. O Marcelo tá do outro lado. Marcelo tá para lá, vira pro lado, Marcelo. Ô, Narral. Isso, garoto! Vai lá! É contigo mesmo, Marcelo. Vai lá, cadê ele? Aqui, ó. Toca lá o sininho, se inscreve no canal, que vai receber notificações, avisos, né, das nossas atuais e passadas gravações. Contamos com a presença de vocês, porque a gente gosta da companhia da torcida do Botafogo. Valeu, galera. Então, fim de papo nesse vídeo, mas tem a resenha. A resenha vai ser bem legal, porque a gente vai estender um pouco as nossas considerações e vai ter muito detalhe também para a gente poder agregar. Beleza? Rapaziada, fiquem bem. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostaram, curtiram, né? Aquela curtida, aquele likezinho, compartilha, se inscreve se não se inscreveu ainda e vamos fazer juntos essa trajetória. Um abraço, fiquem bem, se cuidem.